Oi, oi, para você que está aí do outro lado dessa telinha bonita, tudo bem com vocês? Eu prometi que quando estivesse no Brasil ia comprar algumas marcas brasileiras de matizadores para experimentar. Já comprei alguma coisa, experimentei e quero vir aqui falar para vocês o que eu achei, tá certo? Então se quer saber quais são, já fique aqui comigo. Se não me conhece, é a primeira vez no canal, assista outros vídeos, conheça meu canal sobre o que eu falo. Se você gostar, inscreva-se para me acompanhar, tá bom? Então agora vem comigo. Bom, gente, o primeiro que eu vou mostrar, na verdade eu não comprei, eu ganhei da minha mãe, que é este matizador aqui, que é um shampoo matizador da Eudora, tá? Para quem não sabe, Eudora é uma marca, é uma linha do Boticário, né? E este aqui é um matizador para cabelos loiros, mas, como vocês sabem, nós que temos o cabelo branco natural também podemos usar esses matizadores que são para cabelos louros, não é mesmo? Este aqui, ele tem essa corzinha, vou ver se eu consigo mostrar aí para vocês, ó. Tá? Ele é assim um roxinho, entre o lilás e o roxo. Ele não é muito escuro não é muito forte. E diferente daquele shampoo, né, e o condicionador desamarelador do Boticário, esse não é desamarelador, ele diz aqui matizador, tá? Então ele é um pouquinho mais forte mesmo, ele é um pouquinho mais escuro do que o desamarelador do Boticário. Aquele que eu uso do Boticário, ele é específico para cabelos brancos, para cabelos naturais brancos. Este aqui é para cabelos louros, mas podemos usar também. Essa é a diferença. O que eu achei dele? Eu experimentei ele com o condicionador do Boticário, inclusive, porque eu estava sem condicionador. E eu achei que é muito parecido, tá? Eu, na verdade, não vi diferença na matização. Meu cabelo ficou bom com ele também, eu não vi muita diferença. Eu achei bem parecido com aquele shampoo desamarelador do Boticário. Eu acho que a diferença maior é essa, que é na tecnologia, né? O do Boticário, da linha Mate, tem aqueles dois que são específicos para cabelos brancos, então ele tem esse ponto assim a mais, né? Esse ponto melhor, porque ele certamente tem uma tecnologia ali preparada mais específica para cabelos brancos, que são fios diferentes. Já falamos algumas vezes aqui no canal, né, sobre como é o cabelo branco em si, se ele tem diferença ou não do nosso fio com cor, e sabemos que ele tem. Então eu acho que a diferença seria essa, mas no quesito assim, tirar o amarelado do cabelo, eu acredito que não tenha diferença nenhuma, tá? Dá pra super usar esse aqui também da Eudora tranquilamente, não tem problema nenhum. Como eu estava sem condicionador, eu busquei o condicionador da Eudora, que seria da mesma linha, tá? Confesso que eu não tenho certeza se é, mas aqui, ó, como vocês podem ver, diz assim, ó, Loiro Expert. Nos dois diz Loiro Expert, tá? E nos dois diz que protege e prolonga o loiro, tá? Isso que fala aqui, ó, protege e prolonga o loiro. E também aqui embaixo fala, ó, 4D, 4D. Então eu comprei esse achando que ele também era matizador para fazer um conjuntinho e usar da mesma linha. Porém, eu abri ele hoje, eu ainda não usei, ele tava com o lacre. E para minha surpresa, gente, ele é branco, olha só. Ele é um condicionador branco, tá? Ele não, acredito que não seja matizador, porque ele não fala nada aqui sobre ser matizador, como é o caso do shampoo. Eu não entendi muito bem isso, porque eu acho que teria que ser um conjunto, mas o interessante desses dois produtos aqui é essa proteção ao fio, filtro UV mais provitamina B5 e sem sal. Isso que eu achei interessante desse produto, tá? E os dois dizem que tem esse filtro UV e a provitamina B5, tá? No caso do shampoo ainda diz que é sem sal, porque condicionador não tem sal mesmo, né? Mas shampoo às vezes tem. Então, é um produto de ótima qualidade e que ainda vai ajudar a proteger o seu fio
contra o sol, que é uma coisa que nós devemos proteger o nosso fio branco contra o sol, né? Não só as loiras precisam fazer isso, mas nós que temos o cabelo natural branco também precisamos, porque é uma das coisas que amarela o fio também. Então tem essa particularidade aí, esse conjuntinho. Super vou usar, gostei, sem problema nenhum. Um matiza, o outro condiciona e tá tudo certo. Agora vamos falar um pouquinho dessa coisinha aqui, ó. Eu comprei o pequeno no caso, né? Mas eu falei, já mostrei por foto esse produto aqui num dos meus vídeos sobre matizadores, né? Muita gente aí sabe, que é o 3D da Magic Color. É o Blonde Black, esse aqui, o Gloss Matizador Efeito Grafite. Eu comprei esse. Esse matizador, ele tem a cor bem cinza. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque ele tá lá embaixo, mais difícil. Sem botar tudo pra fora. Eu quero trazer ele aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele é bem cinzinha, tá vendo? Eu queria um matizador que tivesse uma cor mais forte, né, pra mim experimentar nos meus brancos, porque até agora eu só tinha experimentado matizadores como esse shampoo aqui da Eudora, que é assim mais lilazinho, que serve só para tirar o amarelado mesmo, e eu queria dar uma cinzentada nos fios. Então eu comprei esse aqui, que é mais escurinho, e eu usei ele a primeira vez, gente, como eu não tinha máscara, porque eu queria comprar uma máscara que eu gosto muito aqui, e eu ainda não tinha comprado ela, eu experimentei ele a primeira vez puro no meu cabelo. Como que eu usei ele? Eu usei ele no banho mesmo, depois de lavar o cabelo normalmente com shampoo normal, antes do condicionador. Eu passei ele puro nos meus cabelos molhados, tá? Massageei, passei em todo ele e tal. Deixei ali um tempinho, retirei e passei o condicionador. Qual foi o efeito que deu no meu cabelo? Não é o efeito que tá agora, porque o efeito que tá agora é o segundo jeito que eu usei ele, que eu já vou falar pra vocês. A primeira vez, o que aconteceu? Eu notei que os meus fios ficaram mais escuros. E acabou acontecendo exatamente o que eu falei pra vocês em alguns vídeos aí atrás, que eu também falei sobre matizadores, né? É um vídeo que eu falo sobre como escolher a cor do matizador. E eu até pergunto, né, se você tem certeza que você quer acinzentar os seus fios brancos, e lá eu explico por quê, né? Dependendo do matizador que a gente usa, o nosso fio branco fica mais escuro. E eu até falo no vídeo, né, que isso é uma coisa que eu não achava interessante pra mim, no meu caso, porque eu gosto dele mais branquinho assim, justamente pra diferenciar o meu branco da minha cor natural, pra que apareça a minha mecha aqui na frente. E aconteceu isso, gente, com esse produto aqui, usando ele puro. Isso que eu não usei ele fora do banho, né? Eu usei ele assim, ali no banho. Tem gente que usa fora, deixa mais tempo no cabelo e fica mais escuro ainda. E o efeito que ele deu, eu não gostei. Eu pessoalmente não gostei no meu cabelo, por quê? Porque eu notei que o fio branco, além de ficar mais escuro, ele ficou sem brilho. E o meu fio branco é bem brilhoso, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, ó, mas o meu fio branco, ele tem bastante brilho. Meu cabelo, de modo geral, eu nunca tive esse problema de falta de brilho no cabelo. Então, eu achei que tirou um pouco do brilho quando acinzentou, tá? Usando ele puro. E esse produto, na verdade, ele não é para se usar puro, tá? Aqui atrás, nas instruções, diz para usar misturando com uma máscara branca. Como eu não tinha e eu sabia que dava para usar puro, eu usei no cabelo. Mas não é o certo, não é o recomendado, inclusive pelo fabricante. Então, assim, ele puro, não gostei do resultado. Agora eu já comprei a minha máscara, né, que eu gosto muito, que é da Biostratos. A Biostratos tem mais de um tipo de máscara, mas tem uma que eu gosto mais, especificamente vocês vão ver aí no videozinho onde eu vou mostrar a mistura que eu fiz dele com essa máscara branca. E aí, como que eu fiz? Eu lavei o cabelo normalmente no banho
com um shampoo normal, né? Até eu já mostrei esse shampoo no vídeo, que é para queda de cabelo, que também é da Biostratos. Sem passar nenhum condicionador no cabelo, eu saí do banho e apliquei ele misturado com a máscara e deixei agir assim por uns entre 5 e 10 minutos, tá? Eu coloquei uma touquinha plástica e deixei agir ali no meu cabelo, depois retirei e condicionei com um condicionador da Biostratos, que é para queda de cabelo, então um condicionador branquinho, né, normal. Bom, usando assim, misturado com a máscara, eu gostei muito mais. Aí ele deu esse efeito que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Eu acho que ele matizou bem, tirou bem o amarelado, né? O meu cabelo, principalmente nessa parte aqui da franja, ó, né? Nessa parte da mecha, fica bem amarelado, tá? Eu acho que matizou bem e ficou também assim um tom clarinho, prateado, como eu tô acostumada. Acho que não ficou nada diferente do que eu já tô acostumada de usar com os desamareladores. Mas eu notei que deu uma ressecada, assim, ele resseca muito mais do que os desamareladores, tá? Ou no caso esse shampoo da Eudora que eu tô usando agora. Ele resseca mais, ele é um produto mais forte, tá? Eu achei meu cabelo ficou um pouco mais espigado, assim, apesar de ter usado com a máscara. E essa máscara eu já conheço há bastante tempo, inclusive agora eu já tinha usado ela sozinha no cabelo também, ela deixa o meu cabelo maravilhoso, é a minha máscara de cabelo favorita. E então eu sei que não é a máscara, tá? Que mudou, e sim esse produto aqui que dá uma boa ressecada no cabelo. Então, gente, assim, o que eu acho, tá, desse tipo de produto, experimentando agora, assim, diferente? Eu acho que ele é muito útil para quando eu quiser dar uma matizada mais potente no meu cabelo. E às vezes eu realmente sinto essa necessidade. Eu sinto que o cabelo tá mais amarelado, que só os desamareladores não estão sendo suficientes, né? E eu preciso, às vezes, de um produto mais forte para tirar o amarelado e deixar o cabelo mais branquinho. Então, eu acho que eu vou usar esse produto assim, lá de vez em quando eu quiser dar essa matizada mais poderosa no cabelo. Mas não é um produto que eu gostei de usar, assim, no que diz respeito a resultado de cor. E outra coisa que eu não gosto é a questão da praticidade. Eu acho muito chato, porque eu já uso o óleo de coco no cabelo e faço a hidratação, né, com máscara. Então já são 2 momentos da semana que eu tenho que passar coisa no cabelo fora do banho, deixar atuar ali uns bons minutos para depois retirar. Então, mais isso aqui para usar desse jeito também, eu não gosto. Eu pessoalmente prefiro coisas mais práticas, como esses shampoos e condicionadores que a gente usa no banho, tá? Eu acho muito mais prático, eu acho muito chato ter que passar separado assim, e porque já tem essas outras coisas que tem que fazer, então acaba sendo mais um produto que tira tempo, então eu não gostei muito. Mas às vezes é necessário, então assim, no meu caso eu vou usar dessa maneira, tá? Eu procurei aqui um outro matizador que eu estou buscando, que é desse tipo também de passar separado no cabelo, que eu vi em um vídeo, inclusive, né, uma pessoa usando que indicou, que deixa bem acinzentado e tal, mas eu não encontrei e sinceramente não tô muito afim de procurar para experimentar, porque tendo essa experiência, né, de aplicar assim separado, e é uma coisa que eu não gosto muito, então não sei se para mim vai valer muito a pena. E eu acho que o efeito que ele vai dar é mais ou menos como esse aqui, tá? De deixar assim bem acinzentado. Então, a princípio, os que eu comprei, né, para experimentar foram esses aqui, um deles eu ganhei, né? E não sei se eu comprar mais algum, aí depois eu trago em vídeo aqui para falar para vocês também, tá certo? Então, espero que tenham gostado dessa experiência. Se gostaram, deixe o seu like e também compartilhe com alguém que gosta de matizar os cabelos. Muito obrigada por ficarem comigo até o final de mais um vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!